muita atenção, por favor, que a nossa palavra vai ter que ser mais curta do que o normal. Hoje nós tivemos muitas coisas especiais, né? Foi um culto especial, e ainda temos algo para te mostrar ainda no final com o Gustavo e o Isaac, que é o nosso Luz Teologia. Então nós estamos aí iniciando uma nossa escola dominical, que vai iniciar, se não me engano, no dia 20, né? No dia 19, não, dia 20, domingo de manhã. Então eu queria que você que está aqui, que tem alguma função, tem liderança, tem algum cargo na igreja, se preparasse para você fazer esse módulo 1, e também quem não é para a igreja. Então vamos abrir uma turma aí entre 40 e 50 vagas, e queremos que toda ela seja preenchida já nesse primeiro módulo, bem simples, bem básico, mas nós precisamos de rever muitas coisas na Bíblia, tá bom? Tem alguém nos visitando que eu não vi, que eu não conheço, para apresentar? Porque não me passaram nada aqui dos servos, e nós estamos tão envolvidos com tanta coisa, né? Hoje não tem visita, é todo mundo de casa, amém? Todo mundo de casa. Então vamos ler a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, até o último versículo. Vamos ler até se não me engano agora no começo, até o 24. Vamos lá. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-lhe também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Feche seus olhos, mas abra realmente o seu coração nessa noite. Não vamos ter uma palavra prolongada, mas o que for ministrado, que Deus encontre essa porção de maná que Ele tem para você nessa noite, você possa absorver em nome de Jesus. Passa por cima da sua religiosidade, do seu conhecimento, do seu temperamento nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós abrimos o nosso coração. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, nesse domingo. Pai, que esse primeiro dia da semana que nós consagramos ao Senhor, e quando consagramos ao Senhor o primeiro dia, sabemos que toda semana está consagrada ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que saiamos daqui, Senhor, ó Deus, transformados, tocados, envolvidos, Senhor, ó Deus, supridos e alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui, se você pegar do começo, Jesus ministrando 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. Jesus, ele tinha um público para ministrar. Se você analisar o versículo 1 e 2, ele tem um público alvo para ministrar essa palavra. Preste atenção: aproximavam-se
de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus, olha aí, 2 públicos, e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus estava ali no meio de 2 alvos, né? Essas 3 parábolas têm 2 alvos de pessoas. Então talvez você está aqui hoje e você é um desses alvos, mas se você não for, você vai estar ouvindo uma palavra, porque quando nós olhamos as 3 parábolas, nós percebemos que Jesus está procurando, né? Deus, ele é o pastor que procura a ovelha perdida. Deus, ele é a mulher que varre a casa para achar a dracma perdida. Deus é o pai do filho pródigo, que tem uma experiência com o filho pródigo, o mais moço, e o filho mais velho. E ele está ali mostrando para os escribas e mostrando para os fariseus, né? Os escribas e fariseus, perdão, e mostrando para os pecadores e os cobradores de impostos o que era necessário fazer na vida deles. Talvez você que está aqui está perdendo algo, já perdeu algo, ou talvez você já perdeu ou está perdendo e não tem força para reagir. E nós precisamos hoje aprender com essas situações dos 2 filhos, que esse pai tinha um dentro de casa, mas estava perdido, e o que se perdeu fora. Quando nós olhamos as parábolas, a ovelha se perdeu fora, a dracma se perdeu lá dentro, e os 2 filhos, um se perdeu fora, numa terra longínqua, distante, e o outro filho se perdeu dentro, estava em casa. Então Jesus, ele mostra para nós, quebrando todo o paradigma e religiosidade do ser humano, que mesmo você estando dentro da igreja, sou dizimista, sou ofertante, não perco um culto, faço parte do ministério tal, tem uma célula que eu participo, muitas vezes nós estamos perdidos também. Então Jesus, ele está aqui com esses 2 públicos, e ele começa tratando, né, quando ele trata com o filho pródigo, ele está tratando com os pecadores, com os cobradores de impostos, e talvez os olhos dos fariseus e escribas nessa hora, se brilharam em ver que Jesus estava falando, sobre aqueles que pecaram, aqueles que, vamos dizer assim, pediram herança, que aqui Jesus está falando de quê? A nossa maior herança, meus irmãos, a nossa vida. Sabe, nós vemos aqui, se formos olhar para a cultura, eu e você formos olhar para a cultura, o que o filho mais moço está dizendo para o pai? Eu queria que o senhor tivesse morto, mas já que o senhor não está, me dá a parte da minha herança. E a herança é partida por 3, porque naquela cultura o filho mais velho, eles falam na cultura judia, mas na cultura oriental, o filho mais velho ele leva 2 porções da herança, e o filho mais novo só 1 porção. E ele pediu a parte dele, está dizendo: eu queria que o senhor tivesse morto. Naquela cultura os filhos não falam com o pai sobre dinheiro, pelo menos naquela época, filhos não falam com os pais sobre herança. E aquele filho pediu, e ele, depois de um certo tempo, percebendo que ele ia ser vigiado se ele permanecesse ali, não sabemos se, nós podemos aqui dar vamos dizer assim, uma romantizada, e dizer para você que ele ficou um tempo e o pai começou a vigiar, os irmãos, a família começou a falar alguma coisa, ele resolveu ir para uma terra distante, porque ele não queria ninguém vigiando ele. Ele foi para uma terra distante porque ele não queria ninguém olhando com que ele gastaria a herança que ele tinha pedido e o pai tinha dado. É tão interessante, porque não só ele pediu herança, o pai deu herança. Sabe, meus irmãos, tem muita coisa que o filho pródigo aprendeu que ele não aprenderia no conforto da sala da sua casa. Tem muitas vezes que nós autoprotegemos os nossos filhos de tanta coisa e nós impedimos os nossos filhos de crescer. Se o filho pródigo não tivesse passado o que ele passou, ele não aprenderia o que ele aprendeu. Dá para você entender isso? Olha que interessante, eu vou ler para você o começo, uma palavra, e depois eu quero mostrar a reação daquele que amadureceu, daquele que aprendeu. Olha para vocês verem aqui, o versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me, diga comigo, dá-me. Reação de novo na fé,
Reação de recém-convertido. Reação de quem não cresceu. Dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não é verdade? Reação de filho que não é maduro. Oh, eu preciso, pai, me dá, pai, eu preciso, pai, não fico sem, né? Eu preciso, me dá, eu vou para a igreja, me dá, eu oro, me dá, é só me dá. Aí nós vimos aqui hoje, né, através da Beta, através da Maísa e o Sal e Luz, essa equipe maravilhosa que ela tem, mostrando para nós que nós estamos aqui na terra para nos doar, né? Para nós contribuirmos, para nós sermos generosos e abençoar outras pessoas. Mas quando nós olhamos essa caminhada do filho pródigo, nós podemos aprender algumas coisas. Talvez você que está aqui precisa aprender isso. Talvez você que está aqui, está olhando, está dentro da igreja, um pé lá no mundo, querendo os prazeres lá do mundo, procurando, talvez está aqui, foi qual a questão da nossa peça, né? Que a jovem representada pela Ana Maria ali, ela não sabia que o que ela estava trazendo para a vida dela estava afastando ela do Espírito Santo de Deus. E o filho pródigo, ele queria sair para aproveitar a vida. Ele queria aproveitar os prazeres do mundo. Eu quero dizer para você que quando nós estamos longe de Deus, longe do Pai, é só chiqueiro. O final é só tristeza, é só miséria, é só podridão, porque a pessoa tem uma fome dentro dela, tem um desejo dentro dela, que a fama, o barzinho, a balada, as drogas, nada disso vai preencher, nada disso vai saciar a fome. Olha que você vai perceber que em um certo momento ele desejou comer as comidas dos porcos e não davam para ele, estava o quê? Passando fome. Ele tinha tudo ali, né? Tinha aproveitado do mundo, mas a fome espiritual, o vazio que nós temos dentro de nós, o tamanho de Deus, não pode ser preenchido com a fama, com o sucesso, com os amigos, com o sexo, com o dinheiro, né? Com sucesso ou ser bem-sucedido intelectualmente. Nada disso vai matar a fome que você tem de Deus. Nada disso vai matar a fome que você tem de Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Isso não quer dizer que você não vai estudar, que você não vai formar, que você não pode sonhar, que você não pode ter as coisas. Não, é onde você está pondo o seu coração. Você sabe que todo ser humano, ele nasce, preste atenção no que eu estou dizendo para você nessa noite. Ele nasce com a necessidade de adorar um Deus. Ele nasce com a necessidade de servir um Deus. E aí nós criamos deuses. Aí nós criamos o Deus da beleza, aí nós criamos o Deus do sexo, aí nós criamos o Deus do dinheiro, aí nós criamos o Deus da fama, do poder. As pessoas criam deuses porque elas precisam preencher o vazio dentro delas, que só cabe o verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas as pessoas começam lá fora a criar um Deus, elas nem percebem, da bebida. O Deus da droga. Eu quero dizer para você que, não sei se você tem criado deuses, mesmo estando dentro da igreja. Não sei se tem algum desses que eu falei, ou alguma coisa na sua vida que você percebeu que está assumindo ou tomando o lugar de Deus na sua vida, que está tomando o lugar de Deus no seu coração. Isso nós chamamos de idolatria. Bispo, mas idolatria que eu sei é imagem de esculturas feitas de gesso, de madeira, de barro ou de metal. Não, meus irmãos. Idolatria é tudo aquilo na sua vida que toma o lugar de Deus. Tem alguma coisa que você está colocando no lugar de Deus? Tem alguma coisa que está acima de Deus aí na sua vida? Cuidado com o seu coração. E aquele jovem que nós chamamos de filho pródigo, ele cai em si. Você sabia que uma hora ou outra você vai ter que ter uma experiência com você mesmo? Você precisa cair em si. Você precisa ter um encontro com você mesmo. Espera aí, para onde eu estou levando o meu casamento? Para onde eu estou levando a minha vida financeira? Para onde eu estou levando meus filhos? Para onde eu estou levando a minha vida intelectual? Para onde vai chegar? Talvez você encostou a sua escada de sucesso, que você quer crescer, quer subir, na parede errada, e hoje você precisa cair em si.
Percebe isso? Você percebe que ele caiu em si? Olha para vocês verem, versículo 17, então, caindo em si, cair em si, aonde você está levando a sua saúde? Para onde você está levando a mulher que você prometeu cuidar dela, amá-la? Para onde você está levando o seu esposo, que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar? Aonde você está levando os seus filhos que vocês geraram, tão lindinho, tão bonitinho? Como que vocês estão criando? Meus irmãos, você precisa de cair em si, precisa de um encontro com você mesmo. Você precisa rever os seus princípios, seus valores. Deixar a prostituição, a pornografia, deixar a amante, sabe, e acabar voltando para si, porque tudo isso vai dar no chiqueiro, tudo isso é lavagem, tudo isso no final não vai saciar a sua fome, tudo isso vai destruir amanhã, porque uma hora mais cedo ou mais tarde a conta vem na saúde, a conta vem nas finanças, mais cedo ou mais tarde, não pense você que não vem, a conta vem, sabe, o salário do pecado é a morte, a conta vem, não tem jeito. Então está na hora de você aqui, como disse o filho pródigo, eu preciso de, caindo em si, peraí, opa, estou num chiqueiro, olha, estou desejando comer a comida de porcos. Se você está, acorda meu irmão, acorda minha irmã, acorda a igreja. Talvez você os cobradores de impostos, os pecadores que Jesus está falando ali para eles, está na hora de acordar. Peraí, os escribas e fariseus não são perfeitos, mas vocês também precisam de acordar. Cair em si, meu irmão. Eu e você precisamos cair em si. E você percebe que ele não só caiu em si, porque não adianta só você reconhecer que você precisa de uma mudança em alguma área da sua vida que você está perdendo ou já perdeu, mas você precisa de uma atitude. Ele não só cai em si, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quer dizer, eu vou. E uma palavra de arrependimento, vou dizer para ele, não sou digno de ser chamado seu filho, não sou digno, eu quero ser tratado como um dos trabalhadores, sabe, você precisa ter uma atitude, amém meus irmãos? Acorda hoje para a vida, acorda hoje para o seu futuro, acorda hoje para o seu presente, acorda hoje, o que você vai ser daqui 5 anos, como você está vivendo daqui 5 anos, acorda, seu casamento é precioso, sua família é preciosa, sua esposa, seu marido, essas outras coisas que estão surgindo aí em volta é para destruir. Restaura a sua vida íntima com a sua esposa, com o seu marido. Esposas que estão aqui, há uma obrigatoriedade daquilo que a esposa tem que ser em casa, a esposa tem que cuidar do marido, a esposa tem que fazer comida, a esposa tem que cuidar da casa, a esposa tem, que suprir o marido sexualmente na intimidade. Isso é obrigação das esposas. Maridos, sua obrigação é suprir a sua casa, educar os seus filhos também, ser o sacerdote do lar. Vamos retomar as funções que nós temos como família, como corpo de Cristo. Filhos, submeter aos vossos pais para que vocês tenham vida longa, vida abençoada. Na minha vida não está dando muitas coisas, não está dando certo. Como que você tratou seus pais? A conta vem, meus irmãos. Não adianta, mais cedo ou mais tarde nós temos que pagar a conta, não tem como. Temos que refazer, tomar atitudes. Eu estava aconselhando uma irmã muito importante da igreja, falando para ela, tem que tomar uma atitude radical para mudar a sua história. Então tem coisa aqui que não adianta você pôr um remedinho, um band-aidzinho ali, hoje nem arde mais, metiolate e mercúrio hoje, mercúrio não ardia, mas metiolate era lasqueira, punha no machucado, ardia, hoje não arde, não pode arder mais. Então, mas você tem que pôr um metiolate que arde aí em cima desse machucado, tomar uma atitude radical no seu casamento, tomar uma atitude radical em relação aos seus filhos, como esposa, toma uma atitude radical, como marido, caia em si hoje, caia em si na sua vida financeira, caia em si na sua saúde, amém igreja? Glória a Deus, vamos aprender com o filho pródigo. Agora, atitude, eu vou lá, vou atrás do meu pai. Tudo é meu pai. Você percebeu que ele não para de falar o meu pai? Eu vou, meu pai, sabe, o coração dele, ele foi experimentar as coisas do mundo, mas ele reconhecia o pai que ele tinha. E ele chegou, ancião naquela cultura não pode se emocionar, o pai se emocionou, viu ao longe seu filho,
Talvez todos os dias ele estava esperando naquela janela, ao entardecer, ao nascer do sol. Quando ele passava por aquela janela, ele olhava se o filho estava vindo ao longe. Naquele dia o filho estava vindo. Ele se emocionou ao ver o filho, e correu e o abraçou e o beijou. E o filho não mudou o discurso, continuou com o discurso. Você está me entendendo, igreja? Abra o seu coração para o Espírito Santo falar com você nessa noite, amém, meu irmão? Abra o seu coração. Você não está vindo para Jesus, não é só uma religião. Primeiro a sua salvação eterna. Ponha isso no seu coração. Não, eu vou servir uma igreja a partir de agora. Eu preciso servir uma igreja. Eu vou passar para a lei dos crentes. Acho que nem isso usa falar mais. Não, salvação em primeiro lugar. E uma vida vitoriosa aqui na terra. Você tem que entregar a sua vida para Jesus e ter um novo nascimento, amém, igreja? Não é religiosidade, não é religião. Você precisa ter uma experiência com esse Senhor Jesus. Aí eu paro de ir, eu vou para a igreja quando eu quiser. Não, acorda. Criar seus filhos fora da igreja, acorda, minha irmã, acorda, meu irmão. Vamos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque quando eles forem velhos, diz Provérbios, eles ainda velhos não se desviarão daqueles que eles vão aprender no Senhor. Aquilo que você ensinar. A sua maior herança não é a casa que você vai deixar, ou fazenda, ou empresa. A sua maior herança é Jesus Cristo para os seus filhos, porque esse mundo tem caminhado para o maligno. O pai abraçou, o pai beijou. Veio como escravo. Ele foi trabalhar ele não era empregado, ele era escravo. Quem está longe do pai é escravo. Quem está longe do pai é escravo. Traz a melhor roupa, tem que tomar um banho para tirar um cheiro de chiqueiro, sabe? Perdão de Deus, eu arrependi, Deus está me lavando, está me perdoando. Hoje é o dia do arrependimento na sua vida, genuíno. Parar de brincar com o pecado. Hoje eu peco, amanhã eu peço perdão. Amanhã eu peco, eu peço perdão. Deus me perdoa. Não, parar, se posicionar, sabe, levar um tapa na cara do Espírito Santo nessa noite, reagir. É hora de nós reagirmos. Tirar a roupa suja de chiqueiro, suja do pecado, suja do que isso não tem nada a ver, isso pode, isso hoje não tem nada a ver, é mais flexível o Evangelho. Não, o Evangelho não mudou, o Evangelho continua o mesmo. Vamos nos posicionar, reage, se for preciso procura um médico, um psicólogo, um psiquiatra, faz o tratamento correto, para você ter as atitudes, para você abençoar a sua família, e para você viver uma vida vitoriosa aqui na terra. Quem quer viver uma vida vitoriosa que Jesus conquistou na cruz? Deus está te chamando para isso nessa noite. Deus está te chamando para isso nessa noite. Procura alguém para te aconselhar. Se tem pensamentos homossexuais, se tem pensamentos de suicídio, se tiver procure alguém para te aconselhar, para orar com você, sabe? Deus está trocando a roupa. Deus está te chamando para te lavar, para colocar a sandália. Escravo só andava descalço. Ele está dizendo para você aqui, por mais que lá fora você pecou, por mais que você se arrependeu, aqui você não é escravo, você é filho, você continua sendo filho. Eu te amo, eu quero você aqui comigo, amém, meus irmãos? Trouxe o anel. Por que o anel serviu? Porque longe do pai ninguém cresce. O pai sabia o tamanho que era. Longe do pai não cresce. Podia estar mais folgado, mas não estava apertado o anel. Quem está longe de Deus, meus irmãos, não cresce. Mas eu vi fulano, eu vi Beltrano. Não cresce, meus irmãos. O diabo dá corda, depois ele puxa a corda, dá uma rasteira. O anel serviu para dizer que você tem um pai. Diga comigo, eu tenho um pai. Diga para o seu vizinho, eu tenho um pai. Sabe, seu pai te ama e está convidando você para voltar para casa. Está na hora de você voltar para casa, amém? Não é só estar dentro da igreja, voltar para a casa do pai, encher o coração do Espírito Santo, ter a prática do culto doméstico em casa, ler a palavra todos os dias, se for possível. Não estou dizendo para você 10, 15 capítulos, 5 capítulos, leia a Bíblia, ore todos os dias, chame seus filhos, põe a mão na cabeça deles, abençoa, traga para a igreja, não falte o culto por faltar. Não, hoje tem o jogo do Flamengo, não, hoje tem o jogo do Corinthians, que não é muita coisa, né? Não, hoje eu tenho isso, não. Sabe, ser fiel, falar, eu quero uma mudança, e essa mudança não é no seu cônjuge, não é na sua esposa, no seu marido, e essa mudança é em você primeiro, é a mudança em você primeiro, se posicionar, sabe, esse filho voltou, e é para ter uma festa. Aí nós entramos na segunda parte,
Sabe, porque quando você volta para Deus, Deus tem uma festa. Ah, mas bispo, parece que a minha mãe, eu cuido dela a vida toda, sabe, eu gastei mais dinheiro, mas quando aquele irmão meu, aquela irmã minha, aquele parente vem que só é tranqueira, só dá, parece que ama mais. Não, meu irmão. Ela briga mais com você que está ajudando do que com aquela tranqueira que quase não ajuda, não é assim? Parece que ama mais aquele que vem lá de vez em quando do que me ama. Não, o relacionamento do seu pai e da sua mãe com você é outro. Aquele lá é um relacionamento de misericórdia. Vamos ler aqui, vamos ler a partir do 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Meu horário ali. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há quantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Dentro de casa, perdido. Chegou, emburrou na porta. O que está acontecendo? Novilho cevado era só em eventos extraordinários. Provavelmente estava sendo guardado por uma festa, uma grande festa que o pai ia fazer. Deixa eu falar um negócio para você. Posso falar com toda sinceridade? Posso falar? Talvez você está emburrado. Talvez você não gosta quando Deus abençoa alguém. Talvez você está emburrado porque você não tem aquilo que você quer. Eu quero dizer para você: tudo que é de Deus é seu. Toma posse, é seu. A festa vai acontecer de todo jeito. Você querendo ou não querendo entrar, a festa vai acontecer de todo jeito. Você tem que aprender a usufruir da festa da salvação, da nova vida em Cristo. Sabe, põe um sorriso no rosto, seja conhecido pela alegria do Senhor na sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória! A festa vai acontecer de todo jeito. Talvez você é o chato do irmão mais velho, que ninguém pode ser abençoado, carrancudo, não sorri, não brinca, não se alegra com a alegria do próximo. Deus está falando com você nessa noite: a festa vai acontecer de todo jeito, tudo que tem é seu, a festa é para você também, mas se você não quiser, a festa vai acontecer. A festa vai acontecer de todo jeito. Você está me entendendo, meu irmão? Quantas pessoas dentro da igreja: por que o desviado dificilmente volta? É porque o pai não o recebe? Não, o pai o recebe, o pai o ama, o pai o perdoa, está esperando todos os dias, e ele se alegra quando o filho volta. Mas a igreja é o filho mais velho que ficou, que vai olhar atravessado, que vai: você viu, fulano aprontou que aprontou e está de volta na igreja. Pensa que a gente vai receber assim de qualquer maneira. Não é assim? Sabe, meus irmãos, Deus tem uma festa e ela vai acontecer de todo jeito. Uma certa vez, um filho foi muito mal educado com seu pai. Um filho foi rude com o seu pai, saiu da sua casa. E por um tempo ele usufruiu dos prazeres do mundo. Foi para o mundo, foi para a vida. E um dia ele caiu em si. Que tudo aquilo não valia a pena sem o pai dele. Um dia ele caiu em si, que ele precisava de voltar para pedir perdão para o pai, mas ele não sabia se o pai ia recebê-lo. Ele tinha as dúvidas porque ele magoou muito seu pai. Aí ele falou: papai, eu preciso do seu perdão, eu quero voltar para casa,
Eu preciso saber se o Senhor me perdoa. Na porta da casa deles passava um trem de ferro. Ele diz: pai, eu vou passar nesse trem, e nós temos aquela goiabeira bem na porta que dá para ver do trem. Se o Senhor me receber, me perdoar, põe um lenço. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Põe um lenço amarrado numa das galhas da goiabeira, para mim saber que o Senhor vai me perdoar, vai me receber. Ele veio, coração ansioso. Será que meu pai vai me receber? Para surpresa dele, não tinha um lenço amarrado. Tinha um lençol cobrindo toda a goiabeira. Porque esse é o coração do seu pai. Parou na próxima estação, desceu, voltou, abraçou, reconciliou, pediu perdão. O pai o recebeu. Quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei o que você está vivendo, não estou aqui para te acusar, não estou aqui para te acordar. Reage, desperta tu que dormes. Sabe, o Senhor Jesus está voltando, foi isso que nós cantamos aqui com a Raquel, a equipe de louvor. Senhor Jesus está voltando. Sabe, é hora de você se posicionar. Quando você não está bem, pessoas à sua volta também não estão bem. Quando você está mal, longe de Deus, presta atenção em mim. Presta atenção, meu irmão. Quando você não está bem, tem pessoas à sua volta sofrendo, a sua esposa, o seu marido, seus filhos estão sofrendo. E hoje Deus está chamando você, vamos parar com essa vida medíocre, de estou na igreja, não estou, fazendo essa coisa errada, estou levantando outros altares, outros deuses. Reage, meu irmão. Eu quero ser mais pentecostal. Ouve só, Isaac e Gustavo. Eu ouvi um pregador dizendo que o pai abraçou o filho quando ele chegou, porque os próprios funcionários da fazenda, vendo o que o filho fez e que ele tinha desprezado o pai, o filho pródigo, iam apanhar pedras para apedrejar o filho. Mas quando o pai o abraça, o pai recebe as pedradas. É o pai que recebe as acusações. Estou abraçando, recebendo meu filho, não importa a sua opinião, é meu filho, eu o amo. Não sei como é que você está hoje, só sei que você tem um pai que te abraça para receber as pedradas. Só sei que você tem um pai que corre para te abraçar, quebrando os paradigmas, se isso é ou não é corretamente, teologicamente correto, não importa. Corre para te beijar, se emociona com você, sendo isso ou não sendo correto. Esse é o pai que eu estou pregando para você. Esse é o pai que você vai celebrar ceando nessa noite. Eu queria que você orasse primeiro, eu queria uma música. Queria que você orasse. Se você sente necessidade, sair do seu lugar e vir aqui na frente, ajoelhar, você fica livre. Hoje é dia de você falar: pai, estou tão longe. Hoje é dia de você cair em si, intercessores, pastores andando, líderes de célula me ajudando. Se você quiser receber uma oração, levante a sua mão ou venha aqui na frente. Tem alguém lá? Me ajude lá. Aqui. Cai em si hoje, meu irmão. Fala: Senhor, eu caí em si hoje, eu preciso do Senhor. Cai em si, tanto que a sua família é linda e você está desprezando, jogando fora com uma roupa velha. Cai em si, meu irmão. Tire essas coisas erradas da sua